dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Que bênção, mais uma semana onde o Senhor nos acordou com fôlego de vida e mais uma semana em que nós podemos nos reunir aqui nesse devocional para a gente aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Queridos, hoje o tema que nós trataremos no nosso devocional é quando Deus fala mansamente. Grave isso, quando Deus fala mansamente. Eu quero ler com vocês apenas um versículo da palavra de Deus e depois a gente vai falar sobre o contexto dele, tá bom? Nós leremos o texto de 1 Reis, capítulo 19, apenas o versículo 5, que diz assim: Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Só esse versículo, queridos. Hoje eu estava meditando em coisas que eu consigo ver e contemplar a glória do Senhor. E uma dessas coisas é o pôr do sol. Eu confesso para vocês que quando eu criei o Venha o Teu Reino, vocês podem ver que a logo, desse devocional é um pôr do sol. E queridos, eu sou uma pessoa apaixonada por pôr do sol. Eu amo tirar foto de pôr do sol. Eu amo ver pôr do sol pessoalmente. Eu gosto muito daquelas cores que aparecem no pôr do sol, sabe? Aqueles tons pastéis levemente sutis. Outras vezes o pôr do sol aparece em cores vibrantes, fortes. Às vezes no pôr do sol o sol se esconde por trás de alguma nuvem. Outras vezes também o sol tá ali parecendo uma explosão de fogo e o céu fica todo rosado, fica todo laranja. Eu amo, queridos, amo. É uma coisa que, se eu puder parar todos os dias para olhar o pôr do sol, eu paro e eu consigo contemplar a maravilhosa criação de Deus, né? Se a gente olhar o pôr do sol, se a gente ver fotos de pôr do sol, a gente consegue ver, queridos, como Deus, ele é tão lindo e ele fez tudo tão perfeito, Só que quando a gente pensa na obra do Senhor nesse mundo, muitas das vezes a gente tem uma tendência, por exemplo, a gente sempre admira, A gente fica muito vibrado quando Deus responde aquelas orações que nós fazemos e aí o Senhor vai lá e dá uma resposta pra gente de certa oração e a gente fica maravilhados, Como o nosso Deus é grande, como Ele atende às nossas orações, às nossas necessidades, como o Senhor nos dá os livramentos, não é mesmo? Mas, queridos, será que a gente para pensar que o Senhor, Ele também nos dá provisões comuns, como, por exemplo, o pão de cada dia? Quando você está comendo o pão de cada dia, você consegue contemplar a beleza do Senhor naquilo ali, porque o Senhor tem te sustentado. Muitas das vezes a gente só pensa naquelas coisas grandiosas que o Senhor faz e a gente se esquece às vezes do básico, como, por exemplo, uma provisão comum que Deus nos dá, que é o pão de cada dia, Quando eu olho o pôr do sol ou quando eu contemplo o pão de cada dia, queridos, a gente vê que ambas essas coisas são obras do nosso maravilhoso Deus, Criador de todas as coisas na terra e no céu. Trazendo para o nosso texto de 1 Reis, queridos, as preferências do profeta Elias, elas podem ser muito semelhantes às nossas preferências, como eu falei aqui, O profeta Elias, ele estava acostumado a ser o centro das grandes manifestações do poder do Senhor. Quando ele orou, Deus se manifestou de forma dramática. Primeiro, Deus derrotou milagrosamente os profetas de Baal e em seguida, Deus se manifestou finalizando uma seca longa e devastadora que eles estavam passando. Mas em seguida, nesse texto, a gente vê que Elias, ele sentiu medo e ele começou a correr.
Só que, queridos, Deus, ele enviou um anjo para alimentar Elias e para fortalecê-lo na sua viagem, que foi esse versículo 5 que nós lemos. Depois de 40 dias, o profeta, após ter se alimentado, após ter recebido essa força do Senhor, ele conseguiu chegar a Horebe. Ayla, o que isso tem a ver com o nosso devocional que chama Quando Deus Fala Mansamente? Queridos, eu quero te chamar a atenção para que você entenda que Deus, ele pode falar conosco através das nossas orações e Deus fazer milagres e Deus, igual fez com Elias, né? Derrotou os profetas de Baal, aquela coisa grandiosa. Deus pode sim, queridos. Deus pode mostrar a grandiosidade dele, a majestade dele, assim como um pôr do sol, que é tão grande, que é tão esplendoroso. Deus pode se mostrar para a gente dessa forma. Só que, queridos, eu quero que você entenda que não é só essa forma que o Senhor se revela a nós. Hoje o Senhor está falando conosco que Ele também se comunica com a gente com suavidade, queridos. Não é só com milagres esplendorosos, mas o Senhor também se comunica conosco com suavidade. Se porventura hoje você está desanimado, porque talvez Deus não apareceu numa chama de glória para falar com você, para te livrar de alguma coisa, eu quero te encorajar hoje para que você entenda que talvez Deus está se revelando a você hoje com a presença tranquila e suave dele. Queridos, grave essa frase: Deus está presente nos pequenos acontecimentos e Deus também está presente nos grandes eventos. Depois, se você quiser ler na sua Bíblia 1 Reis 19, 11 e 12, quando o Senhor fala para o profeta Elias: sai aí dessa caverna, fica aqui diante de mim. O Senhor passou por ali e Ele mandou um vento muito forte, rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Aí fala também que quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E aí essa é a parte linda que nós devemos aprender hoje com esse devocional. Depois fala assim: e depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Queridos, às vezes o Senhor não está falando conosco de forma grandiosa, milagrosa, nossa, esplendorosa. Queridos, se atente hoje, porque às vezes o Senhor está falando contigo de forma suave. O Senhor está falando contigo através da presença dEle tranquila e suave. Vamos hoje pedir para o Senhor, para que a gente tenha essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, que a gente possa contemplar as grandes e as pequenas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, queridos. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesse dia. Nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, mais uma semana que se inicia. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor tem sido o nosso Deus, a nossa fortaleza, a nossa rocha. O Senhor tem sido o nosso auxílio, o nosso escudo. Nós te amamos, papai. E nós queremos, Deus, poder hoje ter a sensibilidade de ouvir o Senhor falando conosco. Às vezes, ó Pai, o Senhor não está falando de forma esplendorosa, mas às vezes hoje o Senhor está falando conosco através de um sussurro calmo, tranquilo. Que nós possamos estar sensíveis, Senhor, para ouvir a Tua voz e para entender os caminhos que o Senhor tem para nós. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor se revela para nós de muitas maneiras, maneiras grandes, maneiras majestosas, mas também de forma nas pequenas coisas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor também fala conosco mansamente. Nós te amamos, Deus, nós pedimos a Tua proteção sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor nos abençoe e nos livra do mal nesse dia, em nome de Jesus. Amém.